Olá, alunos do terceiro ano, como estão? Todos bem? Eu sou a professora Suelen, vou trabalhar com vocês a disciplina de ciências durante esse ano das nossas aulas online, ok? Hoje, então, nossa primeira aula de ciências juntos, a gente vai estudar um pouquinho sobre o assunto, né? O assunto do momento, o motivo pelo qual a gente está tendo esse tipo de aula, né? Que é o coronavírus, ou também podemos chamar de Covid-19. Os objetivos da nossa aula hoje, então, conhecer um pouco sobre a história da pandemia do novo coronavírus, né? Então, como que surgiu essa doença, esse vírus, identificar os principais sintomas e compreender a importância dos cuidados para se evitar o contágio. Então, identificar quais são os principais sintomas, né? Quando a gente deve procurar um posto de saúde, procurar um médico e saber o quão é importante a gente se cuidar. Então, o coronavírus, um pouco da história, né? Quando ele surgiu. Então, desde março de 2020, as palavras coronavírus e Covid-19 passaram a ser ouvidas diversas vezes por dia, né? Você liga a televisão de manhã, está falando sobre coronavírus, à tarde a mesma coisa, à noite a mesma coisa, quando você olha o celular, né, uma notícia ou uma rede social, então é um assunto que a gente ouve bastante e mesmo a gente ouvindo, ainda, né, estamos passando por um momento muito difícil, então é sempre importante a gente lembrar quem está próximo da gente, né? Porque às vezes a gente, mas eu já tô cansada de passar álcool gel toda vez, eu já tô cansada de usar máscara, mas o vírus não cansou da gente, né? Então a gente tem que continuar se cuidando, continuar fazendo, né, todos aqueles procedimentos para tentar evitar e ir diminuindo o número de infectados. Afinal, coronavírus ou Covid-19? Por que temos esses dois nomes para essa doença, né? Alguns momentos a gente ouve coronavírus, outros momentos a gente ouve Covid-19, né? Mas por que a gente tem esses dois nomes, né? Essas duas nomenclaturas? Coronavírus, ele é um grupo de vírus que causam doenças que afetam a respiração. Muitas vezes o que chamamos de gripe ou resfriado. Então, o coronavírus, ele é um grupo de vários vírus, né? Tanto é que o coronavírus, ele já era conhecido, né? Esse vírus, ele já era conhecido pela ciência. E ele é chamado de corona, né? Pelo formato do vírus que lembrava uma coroa. Por isso que ele se chama coronavírus. Ok? Então, o coronavírus em si, ele não é a Covid-19, ele é o vírus causador. Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus, ok? Então, a partir desse vírus que se desencadeou, que se desenvolveu essa doença chamada, então, de Covid-19. Mas e o nome Covid-19, né? Por que Covid-19? Então, aqui, ó, Coronavirus Disease, que em inglês significa a doença do coronavírus. Então, Covid é uma abreviação do nome em inglês, né, da doença, que seria então a doença do coronavírus. Eles pegaram então as duas primeiras letras de cada palavra, o C e o O do corona, o V e o I do vírus e o D do disease, que é a doença. E 19, né? 19 porque o primeiro caso da doença surgiu na China no final de dezembro do ano de 2019. Então, em dezembro de 2019 surgiu o primeiro caso de coronavírus, de Covid, lá na China. Ainda era chamado só de coronavírus. E aí depois das pesquisas, né, que foi visto que então era uma doença séria, grave, né? E aí então surgiu o nome Covid-19 dessa forma. Então olha só, né? A China lá do outro lado do mundo, né?
longe do Brasil. Então, em dezembro de 2019 teve o primeiro caso. E aí, ela demorou 3 meses, então janeiro, fevereiro, março, e ela chegou no Brasil, né? A gente teve o primeiro caso no Brasil. Então, ó, em 3 meses, ela veio lá da China e já chegou aqui no Brasil, né? Do outro lado. Para evitar que sejamos contaminados ou que passemos a doença para outras pessoas, devemos sempre tomar os seguintes cuidados, né? A gente sempre ouve, mas a gente ainda encontra pessoas na rua, né? Vai nos comércios, né? No mercado, e você vê que ainda tem gente que não consegue respeitar esses cuidados que são simples, né? Então, usar máscara, usar o álcool em gel para higiene das mãos e objetos, lavar as mãos sempre que possível, né? Se eu não tenho álcool gel naquele momento, ou vice-versa, né? Eu tenho álcool gel, mas eu não tenho onde lavar a mão. Ou eu não tenho onde lavar a mão, mas eu tenho álcool em gel. Então, um sempre pode complementar ou substituir o outro. Manter o distanciamento social e procurar atendimento médico quando tiver algum sintoma. Então, vamos ver aqui o primeiro, né? Usar máscara. Existem vários tipos de máscara que a gente utiliza. Tem as máscaras de tecido, né? Por exemplo, essa aqui é uma máscara de tecido, simples, ok? Mas que nos protege também. Nós temos as máscaras descartáveis, né? Tem azul, tem branca, tem rosa, tem de várias cores. Temos algumas máscaras que já são mais grossas, né? Esta aqui. Então, aqui, ó, nós temos 3 tipos diferentes de máscaras, né? De tecido e descartáveis. Qualquer uma delas ajuda a gente a ficar protegido e a proteger também as outras pessoas. Porque se a gente está contaminado, a gente sabe que está contaminado, o que a gente deve fazer? Ficar em casa, né? Cumprir o isolamento social, que é ficar em casa. Mas tem aquelas pessoas que elas não têm sintomas. Então, elas saem na rua normalmente, porque para elas, né, elas não sentem nada, então elas não têm nada. Mas elas às vezes estão com a doença. Então, a máscara protege que essas pessoas que não têm sintomas não contaminem os outros, né? Porque sai pela mucosa do nariz e pela boca, né? E também, quando a gente não está contaminado, a gente tem muito costume do quê? Pega nas coisas, às vezes leva a mão à boca, coça o nariz, e também a máscara evita, né, que a gente fique fazendo isso, pondo a mão na boca, põe a mão no nariz, né? Às vezes vai lá coçar o olho. Então, ela ajuda para que a gente evite de ficar pegando com essa mão suja que pode estar contaminada no nosso rosto. Lavar as mãos sempre que puder, né? Tanto com álcool quanto com água e sabão. Então, o álcool em gel é algo que está super comum, né? Na nossa casa sempre tem no carro, no comércio, no mercado, né? Onde a gente vai tem um vidrinho de álcool em gel. E não é só a gente ir lá, né? Apertar, pronto, tá limpo, né? Lavar, passar bem na palma da mão, na parte de cima das 2 mãos, né? No meio dos dedos, bem passadinho, na pontinha, na mão inteira, não só lá no meio, né? Rapidinho, pronto, tá limpo. Com bastante cuidado, com bastante atenção, né? Para que realmente fique limpa a nossa mão. Manter o distanciamento social, né? Que é uma das medidas mais importantes, é uma das principais, é o distanciamento social. A gente tem saudade, a gente tem vontade de abraçar os outros, né? Alguém da família, um amigo, né? A gente que está tendo aula online, né? Tá morrendo de saudade dos colegas da escola, dos professores, dos amigos, né? Com vontade de abraçar, de cumprimentar, de dar um beijo, mas a gente tem que se cuidar, né? E não pode agora. Então, evitar, às vezes, precisa ir no mercado, vai né, da família, não precisa ir a família toda. Vai em algum lugar, precisou ir, né, principalmente os mercados,
lotéricas, a gente tem lá as faixinhas no chão, né, que é para a pessoa saber que ela tem que ficar ali. Daí tem 1,5 m, tem outro sinal que é para outra pessoa ficar ali. E não é difícil, gente, em lugares as pessoas estão todas uma por cima da outra, né, uma atrás da outra, bem coladinha. E não pode, gente, tem que manter o distanciamento, é importante para a minha saúde e para a saúde da pessoa que está comigo naquele lugar, certo? E procurar o atendimento médico quando tiver algum sintoma. Às vezes pode não ser, mas às vezes pode ser, né? E assim, como tem gente que tem sintomas muito leves, nós também temos pessoas que podem ter uma doença muito grave. Então, é preciso cuidar e ter bastante atenção. Alguns dos principais sintomas, então, são a febre, né? A tosse seca, o cansaço e a perda do paladar. Aí a gente pensa, mas é o mesmo sintoma de outras doenças, né? De outra gripe, de outros tipos de gripe, de doenças respiratórias. Mas agora, nesse momento, a gente tem que redobrar a nossa atenção quando a gente tem qualquer um desses sintomas, porque pode ser. Então, eu tenho que procurar atendimento médico para eu me tratar, né? Para eu poder ficar melhor e também para que eu não passe para outras pessoas. Então, para eu ir ao médico, saber que eu tenho que fazer o isolamento social e eu poder, então, cuidar de quem está ao meu redor. Não sair de casa, né? Ficar lá. Se tiver mais alguém da família contaminado também, evitar, né? Para não circular, para que o vírus fique ali, você melhore, o vírus vai embora e você não passou para ninguém. Lembrando que nem sempre as pessoas sentem os mesmos sintomas que as outras. Tem gente que pode ter febre, mas não ter tosse seca. Tem gente que pode ter muita tosse e não perder o paladar, né? Então, não é uma regra, só se tiver esses sintomas a pessoa vai estar com Covid-19. Não. Se a gente pesquisar melhor, a gente pesquisar na internet, existem vários e vários sintomas diferentes e novos ainda que estão sendo descobertos pelos médicos, pelos cientistas, que às vezes não tem nada a ver com sintoma de gripe, de doença, né, de doença respiratória, como a gente acreditava que era lá no comecinho, né? E você e a sua família estão tomando todos os cuidados? Quando a gente se cuida, cuidamos de todos. Por isso, gente, que a gente tem que pensar que não é só eu, não sou só eu, não é só o meu pai, não é só minha mãe, meus irmãos, meus avós, meus tios, são várias e várias pessoas, né, que tem ao nosso redor. Se a gente vai para a escola, por exemplo, quantas pessoas passam pela gente? Se a gente sair, né, dar uma volta na rua, quantas pessoas a gente encontra pelo nosso caminho? Então, a gente está cuidando da gente, mas a gente está cuidando de todos aqueles que estão com a gente. Por isso, é importante a gente sempre lembrar: álcool em gel, máscara, distanciamento social. Por mais que às vezes a gente pense, mas eu tô cansado disso, né? Eu tô cansado do álcool em gel, da máscara, de cuidar. Mas é importante, porque quanto mais a gente fizer isso, mais rápido a gente vai poder voltar a ter uma vida normal, a poder encontrar os nossos amigos, a poder ir para a escola como a gente ia antes, né? Todo mundo junto, na sala de aula, fazendo as atividades, brincando, podendo, né, brincar de pega-pega, um encostar no outro, para que isso aconteça mais rápido. Então, mais cuidados a gente precisa ter. E por hoje a nossa aula foi essa, pessoal. Espero que vocês estejam se cuidando, tenho certeza que vocês estão se cuidando, que o papai e a mamãe, o vovô, a vovó, os tios, os irmãos, está todo mundo se cuidando, porque todo mundo está com saudade, né? De ter aquela vida que a gente tinha antes, poder sair a hora que quer, com quem quiser e fazer, né, festa e se reunir com a família e todo mundo fica junto novamente. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Se cuidem, caprichem para realizar a nossa atividade lá na plataforma, com bastante atenção, com bastante capricho, e até a próxima aula.